Quarta parte: o caminho curativo para a inteligência supramental. O 16. A cura quântica. Fenômeno mais conhecido da cura mente-corpo é o efeito placebo, já referido. Sob a pretensão de que se trata de um medicamento a sério, os doentes recebem comprimidos de açúcar de um médico e a sua cura é significativamente melhor quando comparada com um grupo de controlo que recebe os mesmos comprimidos de açúcar, mas com pleno conhecimento da sua composição. Assim sendo, a crença mental, ou fé, que um doente deposita num comprimido e num médico é muito importante para a cura física. Benson, 1996. O placebo tem vindo a ser estudado pela ciência há relativamente pouco tempo, mas existem histórias sobre o seu uso que remontam séculos. Já ouvi falar de muitos sábios na Índia que tinham o poder de curar. Mas, estranhamente, eles davam algo para o doente tomar por via oral: toma isto e vais ficar bom. Podia ser um pedaço de fruta ou algo igualmente relevante para a doença. Mas, de algum modo, a cura dava-se. Placebo? Muitos médicos convencionais encaram qualquer cura que recorra a uma técnica da medicina alternativa como sendo uma cura por meio do efeito placebo. Na biologia, existem muitas características humanas, tais como a consciência, o comportamento ético ou a estética, que a própria biologia tem dificuldade em explicar. Os biólogos atribuem prontamente estas características à onipresente causa do benefício da sobrevivência. Mas não se dão ao trabalho de explicar de onde vem a prerrogativa de sobrevivência, que não é uma propriedade física nem química da matéria. Da mesma forma, os médicos alopatas nunca perguntam de onde vem a eficácia do placebo. Além disso, misteriosamente, as curas com placebo, embora reais, costumam ser apenas temporárias. Como assim? Ninguém pergunta. Depois, existem todos aqueles casos de cura espontânea que podem ser desencadeados por uma variedade de estímulos, procedimentos médicos e, por vezes, apenas por intenções e simples fé. Sklitz e Lewis, 1997. Na ciência, os fenômenos invulgares costumam dar-nos mais pistas sobre o sistema com que estamos a lidar. Então, qual é a explicação deste fenômeno invulgar em particular? A visualização tem fortes efeitos no corpo, ver capítulo 15. Com efeito, tem sido usada com algum sucesso no tratamento de doentes oncológicos. Simonton et al., 1978. Mas a visualização funciona para algumas pessoas e não funciona para muitas outras, embora possam ser bastante boas nisso. Por quê? Parece existir atualmente um consenso, que inclui até os convencionalistas, segundo o qual um ambiente de amor pode levar à cura. De igual modo, o efeito tangível da oração realizada por grupos na cura de doentes foi tão bem demonstrado que até muitos médicos convencionais estão convencidos da eficácia causal da oração. Assim, deparamos cada vez mais com tentativas de criar um ambiente de amor e uma atmosfera de oração, mesmo em hospitais cuja base é o tratamento convencional. Mas é raro um convencionalista dar-se ao trabalho de perguntar: por que é que o amor funciona na cura? De onde vem a eficácia causal da oração? Por último, até os profissionais médicos convencionais aceitam o facto de que uma boa relação médico-doente acelera a cura. Se a cura é um fenômeno material e objetivo, então, também isto é difícil de compreender. Estamos a deixar passar um ingrediente importante da cura que está presente nestes exemplos. Estamos a deixar passar o aspecto quântico. Existem alguns aspectos explicitamente quânticos na cura mente-corpo, ver também capítulo 6 o salto quântico, a não localidade quântica, a causação descendente e a hierarquia interligada. Enquanto não incluirmos a física quântica da cura mente-corpo, a nossa compreensão de alguns dos seus sucessos estará incompleta. A doença mente-corpo consiste em enfermidades físicas nas quais a imposição de um significado mental cria desarmonia nos nossos corpos físico e vital. Como tal, a cura mente-corpo tem de envolver alterações no contexto significado que a mente estabelece para o mau funcionamento dos corpos vital e físico. Às vezes, esta alteração no contexto do processamento do significado pela mente dá-se simplesmente por meio de uma reorganização de antigos contextos. É nestes casos que os métodos contínuos da medicina mente-corpo, auto-hipnose,
visualização, meditação e assim sucessivamente, resultam. Mas por vezes, como nos casos referidos, alguns casos de placebo, cura espontânea e cura através da visualização, a alteração contextual não pode acontecer ao nível da própria mente. Nestes casos, cura mente-corpo é um termo impróprio. Os contextos do pensamento mental vêm do domínio supramental da consciência. Para alterar o contexto para um novo, nós, seres mentais, teremos que dar o salto para o supramental. Este salto é um salto quântico descontínuo, e é por isso que este tipo de cura é uma cura quântica. Cura quântica é uma expressão que já foi criativamente intuída, embora de forma rudimentar, por pelo menos dois médicos, Larry Dossey e Deepak Chopra. Dossey, 1989, realçou a natureza quântica da cura de um doente por outro, cura por terceiros, como por vezes é designada a, como no caso do recurso à oração, como sendo uma prova da não localidade quântica. Chopra, 1989, intuiu corretamente a natureza quântica da autocura, que esta consiste em saltos quânticos. Já referi a obra de ambos no capítulo 5. Seguem-se alguns pormenores adicionais. Vamos começar a nossa discussão com o trabalho de Chopra. O salto quântico de Chopra na década de 1980, o médico Deepak Chopra procurava uma explicação para a autocura. Quando lhe perguntaram se alguém pode afirmar que conhece a cura para o cancro, respondeu: se um doente conseguir promover o processo de cura vindo de dentro, essa será a cura para o cancro. Se isto soa Mary Baker Eddy, para quem, se a mente fosse capaz de descobrir que toda doença é ilusão, então, seguir-se-ia a cura, não é por acaso. Tanto Chopra como Baker Eddy apresentam-nos a ideia da cura como autodescoberta. Mas Chopra deu um importante passo mais além. No seu livro Cura Quântica, ele afirmava que muitas curas que partilham origens misteriosas, cura pela fé, remissões espontâneas e o recurso eficaz ao placebo, ou falsos medicamentos, também apontam para um salto quântico. Por quê? Porque em todos estes casos a faculdade de consciência interior parece ter promovido um salto drástico, um salto quântico, no mecanismo de cura. Chopra introduziu a consciência e a física quântica na cura mente-corpo numa tentativa de iniciar uma nova modelação científica deste fenômeno da autocura que transcende a física, a química e a biologia clássicas, que não tem explicação para ela. Neste livro seminal, Cura Quântica, Chopra sugeria que, na autocura, a interação mente-corpo tem lugar por meio de um corpo mecânico quântico e é mediada pelo êxtase e a consciência. Nunca é demais realçar que a cura mente-corpo não é uma cura cérebro-corpo. Na cura mente-corpo, a causação descendente é fundamental, um pensamento, uma emoção, uma crença inicia o processo de cura. Mas a capacidade de causação descendente por parte do cérebro é duvidosa. Como tal, os cientistas que estudam a cura mente-corpo adotam, implícita ou explicitamente, um modelo dualista de interação mente-corpo. Infelizmente, este modelo também está pejado de dificuldades. Se a mente e o corpo são duas substâncias separadas, como é que podem interagir sem um intermediário? Como é que uma tal interação seria consistente com a lei da conservação de energia no mundo material? Daí a brilhante sugestão de Chopra: o intermediário na interação mente-cérebro é a consciência. Como é que a consciência medeia a interação da mente e do corpo? Através do corpo mecânico quântico, diz Chopra, um pouco vagamente, a cura mente-corpo é cura quântica. A imprecisão da ideia de Chopra desaparece quando nos apercebemos de que a consciência medeia a interação mente-corpo por intermédio da natureza quântica da mente e do corpo. Se a mente e o corpo são objetos newtonianos da física clássica, não há como mediar a sua interação sem uma grande revisão da física que conhecemos. Mas, se os objetos físicos e mentais forem possibilidades quânticas dentro da consciência, então, esta última pode colapsar simultânea e não localmente as possibilidades de um corpo e mente correlacionados, de modo a criar o evento real da sua experiência. O quebra-cabeças da cura mente-corpo reside em saber como é que um pensamento, um objeto imaterial, pode fazer com que o cérebro crie um objeto material, uma molécula de neuropéptido, por exemplo,
que dará início a uma comunicação com o sistema imunitário ou endócrino, acabando assim por conduzir à cura. Do ponto de vista do novo paralelismo psicofísico, a consciência reconhece e escolhe simultaneamente o pensamento modificador de contexto da nossa autocura, entre todas as possibilidades quânticas que a nossa mente e o nosso corpo supramental oferecem, juntamente com o estado cerebral que possui a nova molécula de neuropéptido, ver figura 17. É claro que, aqui, o salto quântico de criatividade para o supramental é crucial para a cura. É esta ideia que eleva a cura quântica de uma ideia plausível a um princípio explicativo legítimo. Fig. 17. Como funciona a cura mente-corpo? A não localidade de Dossey na cura Dossey, 1989, realça a não localidade como sinal revelador do quantum e da consciência na cura. Richard Feynman, 1981, demonstrou há já algum tempo que um computador clássico nunca consegue simular a não localidade. O estudo anteriormente discutido do cardiologista Randolph Bird, 1988, é um dos melhores indicadores da não localidade quântica da cura. Envolvendo 393 doentes na unidade de cuidados cardíacos do Hospital Geral de São Francisco, este estudo de Bird analisou o efeito da oração realizada à distância por vários grupos de oração domiciliar. Os 393 sujeitos foram divididos num grupo de 192 doentes que foram objeto das orações de 4 a 7 pessoas diferentes, e num grupo de controlo composto por 201 doentes que não receberam o benefício de qualquer oração. Nem o médico nem os doentes sabiam quem pertencia a qual grupo. Bird descobriu que o efeito da oração, mesmo quando não local, era surpreendentemente positivo. Por exemplo, os doentes que foram objeto de orações tinham 5 vezes menos probabilidade de precisar de antibióticos e 3 vezes menos probabilidade de desenvolver líquido nos pulmões, edema pulmonar, sendo ambos os resultados estatisticamente significativos. Como funciona a oração? Podemos facilmente integrar a não localidade quântica de Dossey na cura por terceiros e o salto quântico de Chopra na autocura dentro de um modelo. Quando alguém reza por nós à distância com pureza de intenção, a consciência, sendo não local e unitiva, colapsa simultaneamente a intenção de cura na nossa mente como no caso da telepatia mental, embora, normalmente, possamos não estar cientes disto por causa do ruído. Eventos secundários de consciência, no nosso complexo mente-cérebro. A partir de então, o mesmo processo, a cura quântica, funciona como na autocura. Por outras palavras, este tipo de cura por terceiros também envolve autocura. E isto é verdade para a maioria, mas não para todos os casos de cura espiritual por terceiros. O outro, curador, transfere a intenção não localmente no nível onde tem lugar a escolha e o colapso quântico, o nível do eu quântico ou da consciência da unidade. Criatividade, causação descendente na cura. Muitos médicos têm citado exemplos de cura espontânea, alguns deles tão dramáticos como o desaparecimento de um tumor maligno de um dia para o outro. Ver Chopra, 1989, Vairil, 1995, Moyes, 1984. Eu próprio referi anteriormente 2 destes episódios. Como já disse antes, os convencionalistas da profissão médica descartam os casos de remissão espontânea da doença remetendo-os para a categoria geral do efeito placebo ou, se o conceito de placebo não se aplica, remetem-se ao silêncio a respeito destes casos. Seja qual for a opção, desperdiçam uma grande oportunidade de uma nova percepção. Gradualmente, porém, uma nova hipótese começa a ser considerada no seio da profissão médica, a hipótese de que o nosso corpo já possui, em muitos casos de doença, a sabedoria e o mecanismo necessários para a cura, apenas temos de os descobrir e manifestar. O'Hagan, 1987, Vairil, 1995. Esta ideia também é limitada porque aquilo que apenas é atribuível à consciência, o poder da criatividade e da causação descendente, é atribuído ao corpo físico causalmente impotente, que é um mero hardware. Mas suponhamos que reconhecemos ousadamente o poder curativo da consciência. A consciência tem a sabedoria necessária, no seu compartimento supramental, o mecanismo, a escolha de um novo contexto para o processamento mental do significado das emoções, para a cura.
Tem igualmente o poder de descobrir o que é necessário, o poder de dar o salto quântico da percepção, e o poder de manifestar a percepção, ao desbloquear o sentimento vital no chakra adequado, desbloqueando o programa vital e, assim, desbloqueando também os órgãos físicos correlatos, que recuperam as funções orgânicas adequadas. Na verdade, a fé na palavra de um médico e no efeito placebo concede ao doente apenas um vislumbre da sua própria capacidade de cura. Para realmente manifestar esta capacidade é essencial todo o programa de criatividade, passando por todas as etapas do processo criativo, que termina em nada menos do que uma mudança do contexto de vida. Agora, a pergunta fundamental: se a cura quântica envolve a criatividade da mente, podemos desenvolver um programa de ação para nos curarmos com base nesta ideia? É verdade que a criatividade é a causal. Costumávamos chamar graça de Deus a uma percepção criativa. Mas também é verdade que o envolvimento no processo criativo nas suas 4 fases, preparação, processamento inconsciente, percepção e manifestação com compreensão, auxilia os atos criativos. O que é que isto implicaria no caso da cura mente-corpo? Suponhamos que, em lugar de acreditar que os indivíduos estão a receber algum tipo de medicamento, como no caso do efeito placebo, os doentes agem sob a convicção, ardente em virtude da urgência da situação, de que já possuem um mecanismo de cura, que precisam de descobrir e de manifestar. A primeira fase de uma questão tão criativa é, então, a preparação. Os doentes seriam encorajados a investigar a sua doença, com bastante ajuda dos seus médicos, claro, e a meditar sobre ela. Esta meditação revelará prontamente o papel dos doshas cérebro-mentais na forma como lidamos com o estresse mental, bem como o modo como os nossos hábitos de mentalização das emoções e supressão ou expressão das emoções, conforme o caso, contribuem para a doença. Uma das causas básicas da acumulação de estresse mental também se tornará clara: a velocidade mental, sempre apressada, que agrava a busca de desejos com realizações, ansiedades e devaneios. Como tal, o objetivo da fase de preparação é desacelerar a mente e criar uma mente aberta e receptiva, um primeiro passo essencial para qualquer criatividade. Na fase seguinte, os doentes e os seus médicos experimentariam várias técnicas novas, para o doente, da medicina mente-corpo. Esta é a fase da criatividade em que usamos estímulos não apreendidos para gerar ondas de possibilidade não colapsadas da mente do supramental, mas não escolhemos entre as possibilidades. Visto que apenas a escolha pode criar um evento de percepção consciente, Goswami, 1993, estou a falar do processamento inconsciente, processamento sem percepção. Existem casos bem conhecidos de arteterapia em que as pessoas se curam a si mesmas pela imersão em arte espiritual bonita. A arteterapia não resulta para todos, mas como é que ela funciona, nem que seja só para algumas pessoas? A imaginação mental da cura inspirada pela arte depressa dá lugar ao processamento inconsciente, abrindo um novo panorama de possibilidades. Mais cedo ou mais tarde, um gatilho aparentemente inconsequente precipita o salto quântico da percepção, simultaneamente, um novo contexto supramental e a gestalt mental que o representa surgem manifestos na percepção consciente. A percepção conduz à mudança contextual corretiva no modo como a mente lida com as emoções. A manifestação da percepção começa de imediato, libertos dos grilhões da mentalização, os sentimentos e as matrizes vitais tornam-se novamente funcionais, levando, por vezes de um modo dramático, à cura do órgão correlacionado em questão. Já referi a existência de alguns casos bem-sucedidos no tratamento de doentes oncológicos por meio da visualização criativa, Simonton et al., 1978, situações às quais se aplica o cenário anterior. Segue-se uma descrição particularmente comovente da cura quântica de uma pessoa por intermédio da visualização. Quando estava no México, comecei a sentir dores no peito. Atravessei a fronteira e fiz uma ressonância magnética, que revelou uma massa no meu timo associada à aorta. Decidi limitar-me a esperar, mas uma nova ressonância 6 meses depois mostrou que a massa ainda estava lá. Decidi passar uma semana no Centro de Cura de Cal Simonton, na Califórnia, e imaginei tubarões devoradores das células cancerosas, como me recomendaram. Todavia, perto do final da semana,
tive uma visão extremamente vívida e espontânea que não estava no programa. Vi uma massa no meu timo semelhante a um pedaço de gelo que começou a derreter-se em gotas grandes, incríveis. Nunca na minha vida me aparecerá este tipo de imagem, tão nítida, por si mesma. E eu soube imediatamente que as gotas não eram mais do que lágrimas. Durante toda a minha vida, não obstante todas as perdas, nunca tinha conseguido chorar. Agora, surgia aquela dissipação da opressão que eu estava a sentir, as mortes e os abusos da minha infância, a relação não resolvida com o meu ex-marido. A emoção estava subitamente disponível, e parecia tão poderosa. 4 meses depois, fiz outra ressonância magnética e a massa tinha desaparecido, não havia sinal dela. Não fiz nenhum novo tratamento. O que quer que tivesse sido aquela massa, disseram-me que a única forma de saber que ela tinha existido era graças aos exames anteriores, citado em Barash, D. Allen Pesce, 1993, pp 273-274. Claramente, a experiência libertou a depressão das emoções acumuladas ao longo de toda uma vida. E não há dúvida de que a experiência foi súbita e inesperada, um verdadeiro salto quântico. Uma remissão espontânea, nesta forma de ver as coisas, corresponde a uma percepção criativa, na qual somos capazes de escolher o caminho da cura entre uma miríade de possibilidades geradas pelo processamento inconsciente. Esta escolha é o trabalho da consciência unitiva no seu eu quântico. Como é que experienciamos esta escolha de percepção curativa, esta experiência do eu quântico? As experiências variam. O exemplo anterior foi uma visão. O médico Richard Moyes, 1981-1984, refere uma doente oncológica que participou num dos seus workshops, já a referi anteriormente. Durante o workshop, ela mostrou-se desafiadora e não reagia às diversas tentativas de Moyes para energizar. Mas, a dada altura, Moyes quebrou-lhe a concha e ela reagiu participando numa dança espontânea que deu lugar a uma tremenda experiência de libertação. Na manhã seguinte, a doente acordou a sentir-se tão melhor que Moyes sentiu a necessidade de a mandar fazer um check-up. Milagre dos milagres, o cancro tinha desaparecido. A doente deste episódio de Moyes experienciou uma percepção criativa. Mas também há doentes que dizem ter experienciado a própria escolha, quando a pureza da intenção curativa é cristalizada. Como exemplo, segue-se a descrição do médico Deepak Chopra sobre a cura de uma doente oncológica através de uma percepção súbita. Uma mulher discreta, na casa dos 50 anos, procurou-me há cerca de 10 anos, queixando-se de fortes dores abdominais e icterícia. Convencido de que ela estava a sofrer de cálculos biliares, internei-a para uma cirurgia imediata. Todavia, quando foi aberta, descobriu-se que tinha um grande tumor maligno que alastrara para o fígado, com bolsas cancerígenas espalhadas por toda a cavidade abdominal. Considerando o caso inoperável, os cirurgiões fecharam a incisão sem fazer mais nada. Uma vez que a filha da mulher me implorou que não contasse a verdade à mãe, informei a minha doente de que os cálculos biliares tinham sido removidos com sucesso. Racionalizei que a família lhe daria a notícia a seu tempo. 8 meses depois, fiquei surpreendido ao ver a mesma mulher de regresso ao meu consultório. Tinha voltado para um exame físico de rotina, que não revelou icterícia, nem dor, nem nenhum sinal detetável de cancro. Só passado mais um ano é que ela me confessou algo de invulgar. Doutor, há 2 anos, eu estava tão convencida de que tinha um cancro que, quando descobri que eram apenas cálculos biliares, disse a mim mesma que nunca mais ficaria doente na vida. O cancro dela nunca mais voltou. Aquela mulher não usou nenhuma técnica, ficou boa, ao que parece, graças à sua resolução profundamente arraigada, e isso bastou. Tenho de chamar-lhe um evento quântico, por causa da transformação fundamental que foi mais fundo do que os órgãos, tecidos, células ou até o ADN, diretamente a origem da existência do corpo no tempo e no espaço. Chopra, 1989, pp 102, 103. Citei vários casos de cura espontânea de cancro e afirmei que em cada um deles a causa é uma percepção quântica.
Para vermos claramente o papel dinâmico que a percepção desempenha, poderá ser útil investigar um pouco mais a fundo aquilo que tem de estar presente neste tipo de casos de cura oncológica. Vairro, 1995. Existe sempre alguma pressão sobre as células do nosso corpo para que se tornem malignas, uma condição na qual elas não morrem quando seria de esperar, não permanecem no mesmo lugar e, em geral, não se conformam às leis celulares do comportamento regular. Mas as células malignas não representam um cancro, apenas as suas sementes. Isto acontece porque as células malignas se distinguem por exibirem antígenos anormais, não eu, nas suas membranas superficiais. Assim sendo, o sistema imunitário, cujo trabalho consiste em distinguir o eu do não eu, consegue reconhecê-las e livrar-se delas. Desta forma, o cancro só se torna uma realidade quando, por algum motivo, a função normal do sistema imunitário é inadequada, por causa de um defeito físico ou vital, ou suprimida, em virtude dos doshas cérebro-mentais. Por exemplo, quando a mentalização e o intelectualismo excessivos levam à supressão de sentimentos no chakra do coração, isto também suprime os programas do sistema imunitário que estão correlacionados com os sentimentos. Ver capítulo 14. Assim sendo, a cura espontânea do cancro deve dever-se ao início repentino de uma vaga de tal ordem dinâmica na atividade do sistema imunitário que o crescimento canceroso é eliminado no espaço de alguns dias, horas até. Suponhamos que a inadequação ou supressão do sistema imunitário se deve a um processamento mental defeituoso, a mentalização e o intelectualismo excessivos a cobrarem o seu preço. Um salto quântico para o supramental é acompanhado por uma alteração no processamento do significado mental, isto liberta o bloqueio de sentimentos no chakra do coração. O que, por sua vez, pode ter o efeito dinâmico desejado no sistema imunitário, sob a forma de uma reativação do seu programa vital de eliminação das células cancerosas, isto com tal vigor que produz uma cura muito rápida. O que dizem os dados sobre a remissão espontânea do cancro? Brandon O'Hagan e Hirschberg, 1993, investigador do Instituto de Ciências Noéticas e talvez aquele que procedeu à pesquisa mais extensa sobre este tema, refere 3 tipos de casos de remissão espontânea. 1. Remissão pura. Remissão sem tratamento alopático após o diagnóstico ser feito. 2. Remissão com algum tratamento após o diagnóstico, mas o tratamento é claramente mal sucedido. E 3. O tipo mais invulgar de remissão, no qual as curas são repentinas, totais e sem tratamento médico. Associado às curas espirituais. Este terceiro tipo pode ser considerado uma cura quântica com nítida experiência, ou percepção, espiritual descontínua. No que respeita aos outros 2 tipos, a cura pode dever-se ao facto de uma reorganização situacional de programas da mente previamente conhecidos dar origem a uma adaptação à nova situação e à cura. Mas a cura também se pode dever ao mesmo gênero de salto quântico descontínuo dos doentes do tipo 3, só que os participantes não foram suficientemente observadores para detectar a especificidade do momento criativo. Penso que poderá ter sido por falta de preparação. Para eles, a percepção não era particularmente significativa, pelo que Enion lhe deram atenção. Importa também discutir a fase final do processo criativo. Goswami, 1996, 1999, a manifestação, neste modelo de criatividade da cura quântica. A manifestação não fica completa apenas com a reativação das matrizes vitais necessárias para o funcionamento normal do S, órgão, S, envolvido, S. Uma vez ocorrida a remissão, para que esta seja estável e permanente, o doente tem de manifestar algumas das mudanças de estilo de vida que sejam proporcionais à mudança de contexto no processamento mental dos sentimentos. Por exemplo, um estilo de vida que produz intelectualismo excessivo e reações defensivas deve dar lugar a outro mais equilibrado. Por que motivo a maioria dos casos de cura com placebo parecem ser apenas uma cura temporária? Penso que não se trata de casos de cura quântica genuína pelo próprio. Em seu lugar, a convicção de que estou a receber medicamentos do meu médico em quem confio conduz a uma reorganização dos contextos de significado conhecidos da mente, reorganização esta que permite que ela se adapte temporariamente.
Por outras palavras, são exemplos de uma cura que se deve ao facto de a criatividade situacional ocorrer espontaneamente, sem a participação do eu consciente. Discutamos novamente o caso do ex-editor do Saturday Review, Norman Cousins, 1989, que escreveu sobre a sua autocura de uma condição chamada espondilite anquilosante, uma doença degenerativa que faz com que o tecido conjuntivo da coluna se atrofie. Os especialistas estimavam que as hipóteses de recuperação eram de 1 em 500. Ele interrompeu a medicação padrão e substituiu-a por megadoses de vitamina C, tudo isto com pleno conhecimento do seu médico. Dizem os rumores que também poderá ter recorrido à homeopatia. Mas também importante, viu filmes divertidos, por exemplo, filmes antigos de W.C. Fields e as aventuras dos irmãos Marx, e leu as suas bandas desenhadas preferidas. E, milagrosamente, Cousins recuperou completamente da sua condição e retomou a sua vida muito produtiva. Penso que Cousins passou de uma doença grave à cura seguindo mais ou menos as fases do processo criativo. A primeira, o seu relacionamento com a medicina padrão e tudo o mais, foi a preparação. A segunda, ver filmes e ler banda desenhada, permitiu-lhe que o importante modo criativo relaxante do ser alternasse com o modo fazer de ingestão de vitamina C, fazer ser fazer ser fazer. Acabou por dar um salto quântico que o conduziu à recuperação e, tanto quanto se sabe, introduziu mudanças no seu estilo de vida. De um modo particularmente importante, a cura criativa é um conceito que pode ser clinicamente testado. Podemos estudar clinicamente 3 grupos de doentes e comparar as respectivas taxas de cura. Um grupo de placebo convencional no qual os doentes recebem um xarope de açúcar ou algum gênero de placebo de um médico para lhes estimular uma crença. 2. Um grupo de cura criativa no qual os doentes estão cientes e levam a cabo seu próprio processo criativo em estreita cooperação com o médico no estágio de preparação, como aconteceu com Cousins. Este grupo também efetua o estágio de manifestação, caso ocorra uma cura criativa. 3. Um grupo de controlo, que usa placebos com pleno conhecimento, mas não se envolve no processo criativo de cura. Hierarquia interligada a um médico, da medicina convencional, claro, chega ao céu e encontra uma grande fila diante dos portões dourados. Uma vez que não está habituado a esperar em filas, ele vai direito a São Pedro, o oficial encarregado das admissões. Ao ouvir a reclamação do médico, São Pedro abana a cabeça: lamento, doutor. No céu, até os médicos têm de esperar para entrar. Só que então, um sujeito com uma bata branca de médico passa a correr pelo portão, sem prestar atenção à fila. Ah! Exclama o nosso médico. Lá vai um médico sem esperar na fila. Como é que me explica isto? Oh, ri-se São Pedro. Aquele era Deus. Às vezes, ele acha que é médico. O que quero dizer com isto é que o papel do médico na cura criativa tem de mudar drasticamente. Na medicina convencional, a hierarquia imposta pelo médico na relação médico-doente é claramente simples. Os médicos tendem a pensar que são Deus, hierarquicamente superiores aos seus doentes que não sabem nada sobre saúde e cura. Numa recente conferência sobre filosofia da saúde realizada na Universidade do Oregon, Evans, 2003, um médico de família disse: a interação típica médico-doente é o médico perguntar: como é que vai? E o doente responder: estava à espera que fosse o senhor doutor a dizer-me isso. Mas esta atitude não é claramente bem fundamentada, exceto talvez ao nível material do corpo físico. Os doentes têm o melhor conhecimento do que se passa com o seu corpo subtil. Na realidade, a relação médico-doente é tudo menos uma hierarquia simples, é incrivelmente interligada. Vou repetir aqui uma história. Locke Colligan, 1986. Um médico estava a tratar um doente asmático que tinha dificuldade em respirar. Naturalmente, quando o médico ouviu falar num novo medicamento, telefonou à farmacêutica a pedir uma amostra, recebeu-a e entregou-a ao seu doente. Este último sentiu alívio na respiração passados poucos minutos, até os brônquios pareciam permanecer abertos durante mais tempo. Por curiosidade, para comprovar a eficácia do medicamento,
O médico administrou um placebo ao doente, ao que as dificuldades respiratórias do mesmo voltaram. Assim sendo, o médico convenceu-se de que o medicamento funcionava e pediu à empresa farmacêutica mais amostras. Imagine-se a sua surpresa quando a empresa admitiu que ele receberá um placebo por engano na primeira vez. Então, o que é que explica a eficácia do alegado medicamento? Obviamente, a crença do médico no dito. A hierarquia simples é prejudicial à criatividade. Se os médicos forem autoritários, os seus doentes não se sentirão incentivados a pensar criativamente a respeito da sua situação. Como tal, na medicina criativa, a hierarquia simples médico-doente atualmente dominante tem de dar lugar a uma relação de coaprendizagem, uma hierarquia interligada. Além disso, os profissionais de medicina convencionais ganharam o hábito de ver a cura como uma ciência objetiva. Todavia, a cura tem tanto de arte como de ciência, tanto de subjetiva como de objetiva. Podemos aprender tudo o que há a aprender sobre as ondas estacionárias na corda de uma guitarra e tudo o resto da física deste instrumento musical, mas este conhecimento não substitui a arte de tocar guitarra, que requer a criatividade do músico. A cura criativa, acima de tudo, exige criatividade na relação médico-doente, e esta criatividade começa com uma hierarquia interligada, uma circularidade hierárquica de níveis na qual cada nível afeta os outros ad infinito. Um dos aspectos mais desejáveis da mudança de paradigma que estamos a testemunhar na medicina é que já está a acontecer uma transição da hierarquia simples para uma hierarquia interligada nas relações médico-doente. Vou ilustrar isto com uma história do psicólogo Arnold Mindell, sobre como ele descobriu o seu conceito de corpo onírico, a personalidade total real de uma pessoa manifesta em diferentes canais, enquanto trabalhava com um doente terminal com cancro de estômago. Durante uma das sessões interativas, o doente teve uma percepção criativa de que queria explodir em autoexpressão como nunca antes. Pouco antes de ir para o hospital, o doente teve um sonho que partilhou com Mindell. No seu sonho, ele era um doente com uma doença incurável que só podia ser tratada com um medicamento que funcionava como uma bomba. De repente, Mindell teve a sua própria percepção. Viu a unidade subjacente no conceito do corpo onírico do cancro do doente, a bomba do sonho deste e a sua necessidade de explodir em expressão. As experiências criativas do médico e do doente não terminaram apenas em realizações, mas ambos concluíram também a fase de manifestação. O doente deixou o hospital vivo e permaneceu vivo durante alguns anos, manifestando uma mudança de estilo de vida com a sua recém-descoberta capacidade expressiva. E Mindell tornou-se famoso pelo seu bem-sucedido trabalho do corpo onírico com doentes.